E se as plantas que aparecem nas páginas mais antigas da humanidade contivessem, dentro de suas folhas, raízes e resinas, compostos que a ciência moderna levou séculos para compreender? E se a sabedoria registrada em textos com milênios de existência não fosse apenas espiritualidade, mas também observação clínica acumulada por gerações que dependiam dessas plantas para sobreviver? Hoje vamos percorrer 10 plantas mencionadas nas escrituras bíblicas e examinar o que a pesquisa científica contemporânea tem documentado sobre a capacidade de cada uma delas de combater a inflamação no corpo humano. Antes de chegarmos ao final, você vai entender por que a planta de número 2 foi objeto de estudos clínicos em universidades europeias por causa de seus efeitos sobre doenças autoimunes, e por que a planta de número 1 já está sendo incorporada em protocolos integrais de saúde em hospitais nos Estados Unidos. Fique até o final, porque cada item desta lista carrega informação que vai mudar a forma como você olha para o que coloca no seu prato. Vamos começar pelo hisopo. No livro de Salmos, capítulo 51, o rei Davi escreve: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo." No livro de Êxodo, o hisopo é descrito como instrumento de purificação ritual, usado para aspergir sangue nos umbrais das portas. Para as culturas antigas do Oriente Médio, essa planta tinha um papel que ia muito além do simbólico. A espécie identificada pelos botânicos como a mais provável do hisopo bíblico é a Origanum syriacum, um parente próximo do orégano. O que os pesquisadores encontraram nessa planta é uma concentração notável de timol e carvacrol, dois compostos fenólicos com propriedades anti-inflamatórias bem documentadas. Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry demonstrou que o carvacrol inibe a atividade de enzimas pró-inflamatórias, especificamente a ciclooxigenase 2, a mesma enzima que medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, tentam bloquear. A diferença é que o carvacrol faz isso sem os efeitos colaterais gastrointestinais associados ao uso prolongado desses medicamentos. Além disso, pesquisas conduzidas na Turquia e na Jordânia, regiões onde o hisopo bíblico ainda cresce de forma nativa, identificaram que extratos dessa planta suprimem a produção de interleucina 6, uma citocina intimamente associada a estados inflamatórios crônicos. A interleucina 6 elevada aparece em condições como artrite reumatoide, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O hisopo, portanto, atua em um dos eixos centrais da inflamação sistêmica. A segunda planta é o açafrão, mencionado no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 14, como uma das especiarias preciosas do Jardim do Amado. Na antiguidade, o açafrão era tão valioso quanto o ouro e era utilizado em cerimônias religiosas, na medicina árabe clássica e nas cortes reais do Mediterrâneo Oriental. O composto ativo mais estudado no açafrão é a crocina e seu precursor, o safranal. Mas o que torna esse ingrediente particularmente relevante para a ciência da inflamação é sua capacidade de modular o eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, o sistema que regula a resposta ao estresse do organismo. Um ensaio clínico randomizado publicado na revista Phytotherapy Research acompanhou pacientes com síndrome metabólica e demonstrou que a suplementação diária com extrato de açafrão reduziu marcadores inflamatórios, incluindo proteína C reativa e fator de necrose tumoral alfa, em níveis estatisticamente significativos após 8 semanas de uso. A proteína C reativa é considerada um dos biomarcadores mais confiáveis para inflamação sistêmica de baixo grau, o tipo silencioso que precede doenças crônicas. O mecanismo pelo qual o açafrão produz esse efeito envolve a inibição do fator nuclear Kb, conhecido como NF-κB, uma proteína que funciona como um interruptor mestre da inflamação dentro das células. Quando o NF-κB é ativado de forma crônica, ele promove a expressão de genes que fabricam substâncias inflamatórias continuamente. Os carotenoides do açafrão interrompem esse ciclo na origem, agindo dentro do núcleo celular. O azeite de oliva aparece em dezenas de passagens bíblicas, desde o ramo de oliveira trazido pela pomba no livro de Gênesis, até o óleo usado para ungir reis e sacerdotes no livro de Êxodo. A oliveira era considerada símbolo da presença divina e da prosperidade humana no mundo mediterrâneo antigo. O composto anti-inflamatório mais estudado no azeite de oliva extra virgem é o óleo cantal, descoberto em 2005 pelo pesquisador Gary Beauchamp, do Monell Chemical Senses Center.
Beauchamp percebeu que a sensação de irritação na garganta produzida pelo azeite de oliva fresco era farmacologicamente idêntica à produzida pelo ibuprofeno. Investigando esse fenômeno, ele e sua equipe isolaram o oleocantal e demonstraram que essa molécula inibe as enzimas ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2 de forma similar aos anti-inflamatórios convencionais, mas sem toxicidade associada ao uso crônico. Estudos epidemiológicos conduzidos em populações mediterrâneas, especialmente na Grécia e na Espanha, documentaram uma correlação inversa entre o consumo regular de azeite de oliva extra virgem e os níveis de marcadores inflamatórios no sangue. O ensaio PREDIMED, um dos maiores estudos de nutrição já realizados na Europa, com mais de 7.000 participantes, confirmou que dietas ricas em azeite de oliva extra virgem reduzem eventos cardiovasculares inflamatórios de forma significativa em comparação com dietas de baixo teor de gordura. A inflamação vascular é considerada hoje o mecanismo central da aterosclerose, e o azeite interfere nesse processo de forma mensurável. A cebola aparece no livro de Números, capítulo 11, quando os israelitas no deserto lamentam a comida que deixaram no Egito, listando a cebola entre os alimentos que lhes faziam falta. Esse detalhe sugere que a cebola não era apenas alimento, mas algo próximo de um remédio cotidiano para as populações antigas do Mediterrâneo e do Oriente Médio. A quercetina é o flavonoide predominante na cebola, especialmente nas camadas externas e na cebola roxa. Esse composto é um dos mais estudados pela farmacologia natural por sua capacidade de inibir múltiplas vias inflamatórias simultaneamente. Pesquisas publicadas no European Journal of Pharmacology demonstraram que a quercetina suprime a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias, reduz a degranulação de mastócitos e inibe a migração de neutrófilos para os tecidos. 3 mecanismos distintos que juntos resultam em uma ação anti-inflamatória de amplo espectro. Um aspecto especialmente relevante da quercetina é sua bioatividade no intestino. Estudos recentes demonstraram que esse composto modula a composição da microbiota intestinal, favorecendo bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, substâncias que alimentam as células da parede intestinal e reduzem a permeabilidade intestinal. A permeabilidade intestinal aumentada é considerada uma das fontes de inflamação sistêmica crônica, por permitir que fragmentos bacterianos entrem na corrente sanguínea e ativem respostas imunológicas persistentes. A cebola, portanto, combate a inflamação também pela raiz intestinal. O figo aparece desde o Jardim do Éden, no livro de Gênesis, onde Adão e Eva usam suas folhas para se cobrir, até o livro de 1 Reis, onde uma pasta de figos é prescrita para curar uma ferida grave do rei Ezequias. A descrição dessa aplicação terapêutica é uma das referências médicas mais antigas registradas nas Escrituras. O figo contém ficina, uma enzima proteolítica com propriedades anti-inflamatórias documentadas, além de compostos fenólicos como antocianinas e ácido clorogênico. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology analisou extratos de folhas e frutos de figo e identificou atividade inibitória significativa contra a enzima lipoxigenase, responsável pela produção de leucotrienos, moléculas envolvidas em processos inflamatórios crônicos e em condições como asma e doenças inflamatórias intestinais. Além disso, o figo é uma fonte consistente de fibra solúvel, particularmente pectina, que alimenta bifidobactérias e lactobacilos no cólon. Esses micro-organismos produzem butirato, um ácido graxo de cadeia curta, que exerce efeitos anti-inflamatórios diretos sobre o epitélio intestinal e que, por mecanismos sistêmicos ainda em investigação, parece reduzir marcadores inflamatórios em outros tecidos do corpo. A relação entre a saúde intestinal e a inflamação sistêmica é um dos campos mais ativos da pesquisa biomédica atual, e o figo aparece como um alimento funcionalmente relevante nesse contexto. O alho é mencionado no mesmo versículo do livro de Números em que aparece a cebola, como parte dos alimentos que os israelitas saudavam com nostalgia. Nas tradições médicas do Egito Antigo, da Grécia e da Babilônia, o alho era prescrito para condições que hoje reconhecemos como inflamatórias, incluindo infecções, dores articulares e problemas circulatórios. O composto mais estudado no alho é a lisina, formada quando o dente de alho é cortado ou triturado pela ação da enzima alinase sobre o precursor alinina. A lisina tem uma meia-vida curta no organismo, mas seus metabólitos, especialmente o disulfeto de dialila e o trisulfeto de dialila,
persistem por mais tempo e são responsáveis pela maior parte das ações biológicas documentadas. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition demonstraram que esses compostos organosulfurados suprimem a ativação do NF-κB e reduzem a expressão de genes que codificam citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa e interleucina 1-beta. Um ensaio clínico realizado na Universidade de Medicina de Isfahan, no Irã, administrou suplementos de extrato de alho envelhecido a pacientes com artrite reumatoide por 8 semanas e documentou reduções significativas em marcadores de inflamação e estresse oxidativo em comparação ao grupo placebo. O estresse oxidativo e a inflamação crônica são processos interligados, pois radicais livres ativam vias inflamatórias e substâncias inflamatórias geram mais radicais livres. O alho age nos dois lados desse ciclo. Se este canal está te ajudando a entender melhor como a alimentação e a natureza afetam sua saúde, considere se inscrever. Novos vídeos são publicados regularmente com esse mesmo padrão de pesquisa, documentado e fundamentado em evidências científicas. O incenso, ou boswellia, é talvez a planta mais estudada desta lista no contexto específico da inflamação. No Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 2, o incenso é um dos 3 presentes levados pelos magos ao recém-nascido Jesus, indicando seu valor extraordinário no mundo antigo. No Antigo Testamento, o incenso é mencionado dezenas de vezes como componente essencial das oferendas no templo. Os ácidos boswellicos, especialmente o ácido acetil 11-ceto-beta-boswellico, conhecido pela sigla AKBA, são os compostos ativos mais relevantes da resina de Boswellia serrata. Ao contrário de muitos anti-inflamatórios que inibem a via das ciclooxigenases, o AKBA age especificamente sobre a enzima 5-lipoxigenase, que produz leucotrienos, moléculas particularmente envolvidas em inflamações de mucosas, articulações e do trato respiratório. Essa especificidade de ação é o que torna a boswellia especialmente interessante para condições como doença de Crohn, artrite e asma brônquica. Ensaios clínicos randomizados publicados em revistas como o European Journal of Medical Research e o Phytomedicine demonstraram que extratos padronizados de boswellia reduziram sintomas de artrite do joelho de forma comparável ao ibuprofeno em ensaios de 12 semanas, com um perfil de tolerância superior. Um estudo publicado na revista Gut avaliou o efeito da boswellia em pacientes com doença de Crohn e encontrou taxas de remissão clinicamente significativas. É esse corpo de evidências que levou pesquisadores em universidades da Alemanha, da Índia e dos Estados Unidos a desenvolver formulações farmacêuticas baseadas nos ácidos boswellicos. A mirra aparece no livro de Êxodo como componente do óleo sagrado de unção e no Novo Testamento como um dos presentes dos magos ao lado do incenso. Nas tradições médicas do Oriente Médio e do Norte da África, a mirra era aplicada topicamente em feridas, usada para tratar infecções orais e incorporada em preparações para condições dolorosas. A espécie comífera mirra produz uma resina que contém sesquiterpenos, em particular furanoeurdesma 1,3-dieno e curzereno, que tem demonstrado atividade analgésica e anti-inflamatória em modelos experimentais. Pesquisas publicadas no Journal of Natural Products identificaram que esses compostos interagem com receptores opioides no sistema nervoso central, o que pode explicar a propriedade analgésica descrita empiricamente por civilizações antigas que não tinham nenhuma forma de nomear esse mecanismo, mas o observavam clinicamente. No campo da inflamação periférica, extratos de mirra demonstraram em estudos de laboratório a capacidade de reduzir a produção de óxido nítrico por macrófagos ativados. O óxido nítrico em excesso é um mediador da inflamação tissular e contribui para danos celulares em condições crônicas. Embora os ensaios clínicos em humanos com mirra ainda sejam mais limitados do que os disponíveis para boswellia ou açafrão, os mecanismos identificados in vitro e em modelos animais são suficientemente robustos para sustentar o interesse científico crescente nessa resina. A hortelã aparece no Novo Testamento no livro de Mateus, capítulo 23, quando Jesus critica os fariseus por dizerem o dízimo de ervas como hortelã, enquanto negligenciam questões mais fundamentais da lei. Essa menção incidental é reveladora. A hortelã era cultivada e utilizada de forma tão rotineira que seu dízimo era prática comum. O mentol e o ácido rosmarínico são os principais compostos bioativos da hortelã, com atividade anti-inflamatória documentada.
O ácido rosmarínico, presente em concentrações elevadas nas espécies Mentha piperita e Mentha spicata, demonstrou em estudos publicados no Inflammation Research a capacidade de inibir enzimas pró-inflamatórias e reduzir a produção de prostaglandinas de forma dose-dependente. Esse mesmo composto aparece em concentrações relevantes no alecrim, na sálvia e no manjericão, sugerindo que a família Lamiaceae como um todo é uma fonte consistente de agentes anti-inflamatórios naturais. No sistema digestivo, o mentol da hortelã age sobre receptores de frio, os receptores TRPM8, reduzindo a sensação de dor e cólica intestinal. Ensaios clínicos com óleo de hortelã encapsulado em cápsulas entéricas demonstraram eficácia superior ao placebo no tratamento da síndrome do intestino irritável, condição fortemente associada à inflamação intestinal de baixo grau. Uma meta-análise publicada no Journal of Clinical Gastroenterology consolidou esses resultados a partir de ensaios independentes realizados em diferentes países. A 10ª planta desta lista é a romã, mencionada no livro de Números como um dos frutos da terra prometida e descrita em detalhes no Cântico dos Cânticos como símbolo de fertilidade e abundância. A romã aparece também nas vestes do sumo sacerdote no livro de Êxodo, bordada nas bainhas como ornamento sagrado. O extrato da casca e dos grãos da romã contém punicalagens, elagitaninos de estrutura molecular única, que são hidrolisados no intestino em ácido elágico e depois convertidos pela microbiota intestinal em urolitinas. As urolitinas, especialmente a urolitina A, emergiram recentemente como compostos de grande interesse científico por sua capacidade de induzir mitofagia, o processo pelo qual as células eliminam mitocôndrias disfuncionais. Mitocôndrias dárdicas são uma fonte significativa de estresse oxidativo e sinalização pró-inflamatória dentro das células, e o processo de sua eliminação controlada reduz esse ruído inflamatório celular. Estudos clínicos conduzidos pela empresa de biotecnologia suíça Amazentes, publicados em parceria com laboratórios do Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne, demonstraram que a urolitina melhora a função mitocondrial em tecido muscular humano e reduz marcadores de inflamação em adultos mais velhos. A atividade anti-inflamatória da romã não se limita a esse mecanismo. Pesquisas publicadas no Journal of Nutritional Biochemistry documentaram que extratos de romã inibem o NF-κB, reduzem a expressão de COX-2 e diminuem a concentração de interleucina 6 no plasma em modelos experimentais. A romã age, portanto, em múltiplas camadas do processo inflamatório, desde o nível celular mais profundo até os marcadores circulantes no sangue. O que essas 10 plantas têm em comum não é apenas a antiguidade de seu uso. O que as une é que cada uma delas, quando submetida ao rigor do método científico moderno, revelou mecanismos moleculares específicos pelos quais interferem nos processos inflamatórios. Não se trata de coincidência. As populações que dependiam dessas plantas ao longo de milênios as selecionaram empiricamente, gerando um corpo de conhecimento que foi transmitido, preservado em textos e práticas, e que agora a bioquímica e a farmacologia estão traduzindo para a linguagem das moléculas, dos receptores e das citocinas. A ciência moderna não descobriu esses benefícios, ela os confirmou. Agora uma pergunta para você que chegou até aqui. Qual das plantas desta lista mais surpreendeu você? A boswellia, com sua ação clínica comparável a medicamentos convencionais, a romã, com seus efeitos dentro das próprias mitocôndrias, ou o açafrão, com sua ação sobre o interruptor mestre da inflamação celular? Escreve nos comentários, porque essa troca de perspectivas é o que faz uma comunidade crescer com substância. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Cada vídeo publicado aqui segue esse mesmo compromisso: pesquisa séria, linguagem acessível e respeito pela sua inteligência.